Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo essa videoaula. Aqui é o professor Tiago Meirinho trazendo mais um conteúdo da geografia para vocês, trazendo mais um pouquinho de conhecimento sobre geologia e geomorfologia. E hoje nós vamos falar sobre os solos. Solo é um assunto que confunde muita gente. Muita gente acredita que confunde solos com rochas, rochas com solos. Então, qual é a diferença? Os solos, eles vêm das rochas, tá? Mas o solo, ele é uma junção do componente mineral com o componente orgânico. Quando a gente tem apenas fragmentos minerais, a gente não tem solo. A gente tem uma rocha degradada, a gente tem sedimentos. Se a gente tem um afloramento da rocha em si, aí que a gente não tem solo mesmo. A gente tem só a rocha. Então, o solo, como vocês podem observar nessa imagem aqui em cima, é basicamente a construção que se dá com o passar do tempo, com a junção entre a erosão e o intemperismo sobre a rocha, que vão fragmentando e vão permitindo a entrada de matéria orgânica. Então, quando você mistura matéria orgânica com esses sedimentos, você tem a formação dos solos. E o solo, basicamente, ele vai ser dividido aí em vários horizontes que vão ter quantidades diferentes, proporções diferentes de matéria orgânica e de mineral. Então, da superfície até a profundidade, até a rocha, a gente tem do solo mais jovem para a parte do solo mais antiga. E a gente tem da maior concentração de matéria orgânica para a menor concentração de matéria orgânica. Então, o primeiro horizonte, então vamos pela história cronológica, quem se formou primeiro, tá? Então, lá embaixo vocês veem aqui o R. O R é a rocha matriz, é a rocha original desse solo. Às vezes, esse R pode até não ter a ver com o solo que está acima dele. Como assim, professor? Nós temos dois tipos de solo, os eluviais e os aluviais. Qual é a diferença? Solos eluviais são formados por rochas daquele local. Então, é a decomposição horizontal daquela rocha, vertical daquela rocha, que faz com que o solo vá se formando. Já os solos aluviais, são solos, os aluviais, que são formados a partir de sedimentos carregados pela água, carregados pelos rios, carregados pela chuva, que se depositam em algum local e vão originando solos. Geralmente são solos férteis, as famosas planícies aluviais. Quando a gente estuda história, a gente estudou lá que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque aquelas cheias do rio Nilo levavam sedimento para as margens e deixavam aquelas margens mais férteis, tá certo? Era uma planície aluvial. Então, a gente tem a rocha matriz vindo aqui embaixo, depois a gente tem o horizonte F, tá? Que é um material inconsolidado, é um material que está ainda, é a transição entre a rocha e o solo começando em si. E a primeira camada de solo é o horizonte C, que é um material inconsolidado, pouco afetado pelos organismos, mas que ele pode estar já bastante intemperizado. Por quê? Porque ele foi aquele solo que foi intemperizado lá no começo. Então ele tem vários anos de intemperismo atuando sobre ele. Acima dele nós temos o horizonte B, que é um horizonte mineral, vai ser uma mistura ali basicamente que equilibrada entre o mineral e a matéria orgânica, tá? Então você já tem um pouco mais de concentração de argila, de matéria orgânica e já começa a ter aí alguma fertilidade. O horizonte é um horizonte de mineral mais claro e está na transição entre o B e o A, que é o horizonte mais fértil, tá? É o horizonte com elevada atividade biológica, elevada concentração de matéria orgânica. Ele só tem menos matéria orgânica do que o horizonte O, que praticamente não é solo. É ali a matéria orgânica se decompondo, é aquele solo solto que fica em cima. Quando a gente vai em uma região de muita decomposição, a gente vê aquele solo bem solto, bem molhadinho, bem úmido, aquilo ali é bem escuro geralmente, aquilo ali é o horizonte O. Nem todos os solos
vão ter todas essas camadas. Alguns solos vão ter horizontes A maior do que outros. Geralmente, locais que têm clima úmido e cobertura vegetal muito densa, como é o caso da nossa Mata Atlântica, como é o caso da nossa floresta amazônica, elas vão ter um solo desenvolvido, mas por presença daquela camada vegetal. Já locais mais secos, como é o caso da nossa Caatinga, vai ter solos bem rasos, solos pobres, solos que estão muito próximos da rocha. Então muitas vezes eles não têm a camada A, não tem a camada O, tem uma camada muito fina de solo, que por isso ele sofre tanto com um dos processos que mais devastam o solo, que é a lixiviação, que eu vou falar para vocês em breve, tá? Tem uma coisa muito importante quando a gente fala de solo, gente. Conservação dos solos. A conservação do solo, ela está inteiramente ligada com a cobertura vegetal do local. Quanto maior é a cobertura vegetal e principalmente árvores que têm raízes profundas, maior vai ser a conservação do solo. Por quê? Porque quando a chuva cai, ela só percorre dois caminhos. Ou ela infiltra, ou ela escoa superficialmente. Quanto maior é a cobertura vegetal, mais profundas são as raízes, mais infiltração da água você vai ter. Então você vai desenvolver esse solo e vai preservar as camadas superficiais. Já quando você tira essa cobertura vegetal, então vejam aqui, ó, no solo de cobertura vegetal mais intensa, como um bosque, uma floresta, você tem 0 toneladas removidas e apenas 0,12% da água escorre superficialmente, o resto infiltra. Em solos com herbáceas, você tem uma pouquíssima quantidade de solo perdido e pouquíssima água ainda filtra. Agora, quando a gente tira para a agricultura, por exemplo, a gente já tem 73 toneladas por acre, né? Por acre é um espaço, uma medida de espaço, perdida de solo, e 41% da água vai escoar superficialmente. Então, só 58% vai infiltrar. E sem cobertura vegetal nenhuma, você tem aí uma elevada perda desse solo e muito escoamento superficial. Professor, como assim na agricultura você perde mais solo? Porque a agricultura, ela precisa soltar as camadas superficiais para fazer a plantação. Então, aqui a agricultura, ela causa muita erosão nos solos. E quais são aí as principais técnicas para a gente reduzir, tá? Porque o solo, ele vai, principalmente, a coisa que mais vai afetar o solo é o escoamento superficial. Na verdade, é a junção de duas coisas, o efeito splash e o escoamento superficial. O que é o efeito splash? Eu já expliquei para vocês na aula passada. É quando a gota cai e ela faz aquele splash que ela vai lançar sedimentos para todos os lados. Então ela solta a camada superficial. E o escoamento superficial vai carregar essa camada. Então a gente tem algumas técnicas para preservar o solo. A primeira delas, uma das mais famosas, uma das mais fáceis da gente observar, é o terraceamento, que é a construção de degraus em encostas, tá? Para diminuir o escoamento superficial. Mas, professor, o senhor não falou lá na aula passada que quando o pessoal corta a barreira para construir casa vai desmoronar? Sim, para construir casa. Quando você faz um terraceamento com estudo, com análise técnica para a produção agrícola, você vai favorecer que a água ela acumule um terraço daquele antes que ela escoe de novo e acumule. Isso vai favorecer a infiltração. Então tem que ser planejado, tem que ser bem feito. Curvas de nível é plantar seguindo a mesma altitude, as curvas de nível de um relevo. Então, quando a gente planta pela curva de nível, você vai ter uma linha de plantas, sei lá, na altitude 200, outra linha na altitude 210. Qual é a diferença disso? Isso vai fazer com que você não tenha um acúmulo de água em uma direção, porque como está tudo bem organizadinho, a água vai escoar igualmente, ela vai escoar lateralmente, ela não vai escoar acumulada numa direção só, tá? A associação de culturas é você plantar culturas que uma protege a outra, uma favorece a outra. Então você plantar uma cultura, por exemplo, que retira um material e outra cultura que fornece esse material para o solo. Você mantém a fertilidade, você mantém o solo. E replantar é você cultivar as árvores nativas da região. É o estágio mais avançado de preservação de solo, porque você vai manter aquela formação original. Então, essa imagem aqui, ela mostra para vocês o terraceamento, tá? Então vejam, esses terraços
a água cai aqui, quando ela escorre para o próximo, ela acumula, demora um pouquinho, cai mais, acumula, demora um pouquinho, cai mais. Então isso aqui é planejado, tá, gente? Isso aqui não pode ser feito de qualquer maneira. Pode ver que os cortes, eles são muito pequenos, não são cortes muito agressivos. Eles respeitam a própria inclinação do morro. A inclinação do morro aqui ela não está modificando, ela está sendo feito pequenos cortes na superfície que ajudam a acumular essa água. Aqui a gente vê a plantação em curvas de nível, chega bonito de se ver, chega agradável de olhar para essa imagem. Olha aqui, ó, as plantas elas vão seguindo uma linha com a mesma altitude. O que é que isso faz? Se isso aqui não fosse feito, a água provavelmente iria escoar nesse caminho aqui, ó. Ela ia ter esse caminho aqui, porque é o caminho mais baixo, e se fosse plantado de qualquer maneira, elas iriam acumular água para escoar para cá. Como elas estão no mesmo nível, elas vão barrando a água lentamente, gradualmente, e vão espalhando para todos os lados. Então esse espraiamento ele causa menos erosão do que o escoamento concentrado em uma área só, tá? E eu queria mostrar para vocês principais processos que afetam áreas urbanas, que são as vossorocas, como eu já falei na aula passada, eu mostrei, e os movimentos de massa, tá? Então, vossorocas são sulcos muito grandes, são buracos, né, muito grandes que acontecem nas encostas, geralmente provocada pela urbanização. Então, quando você constrói na encosta, você começa a canalizar a água, ela vai fazendo ravinas, que são pequenos cortes que evoluem para as vossorocas, tá? Que é isso aqui, ó, gente. Essa imagem, ela mostra para vocês muito bem a vossoroca e como a canalização dessas ruas aqui, ó, favoreceu essa destruição. Então, as vossorocas, elas acontecem nesses locais de morro em que você intercede. Tá? Essa vossoroca está tão avançada que você não vê mais nem a curvatura do morro aqui, que fica para o lado de cá. E para finalizar, eu queria falar de movimento de massa. Movimento de massa são, infelizmente, aqueles deslizamentos de terra que nós vemos na TV o tempo inteiro. E o que é que provoca esse movimento de massa? É basicamente quando você mexe nas camadas superficiais do solo e acrescenta peso. E quando a água entra nessa equação, o perigo tá feito, o perigo tá construído, tá? Por quê? O que é que acontece? Quando a gente começa a construir encosta, a gente vai remexer esse solo, a gente vai deixar esse solo solto. Quando a chuva cai, que ela infiltrar, ela vai se infiltrar muito facilmente nesse solo solto, mas não vai se infiltrar tão facilmente no solo agregado embaixo. Então ela vai ficar entre o solo solto da construção e o solo mais agregado embaixo. Isso faz com que você tenha um favorecimento do escorregamento daquela superfície. E esses movimentos eles são rápidos, são bruscos e normalmente em áreas urbanas eles causam a morte de pessoas, né? Aqui nesse caso nós temos um deslizamento famoso que foi em Angra dos Reis, que levou várias casas aí de alto luxo, mas a gente vê muito isso principalmente nas nossas favelas, nas nossas comunidades e nas nossas construções em morros, tá? Então, gente, por hoje é só. Façam os exercícios propostos na atividade. Um beijão para vocês e até mais.